invincible. E aí, gente? Aqui é a Manu e sejam bem-vindos a mais um episódio de To Be Heroes! E nesse episódio começamos a saga do Lâmina Fantasma, que por mais badass que ele possa parecer superficialmente, ele na verdade é um neurodivergente. O episódio começa num clima de mistério e suspense. Um loiro que parecia todo cansado estava andando de maneira muito lenta, provavelmente se feriu e de repente ele é atacado por nada mais, nada menos que o Lâmina Fantasma. O Lâmina Fantasma já se aproxima do loiro e ele ouve as últimas palavras dele. Deixa ele ir. E o Lâmina Fantasma só meio que finaliza o loiro pra meio que por fim meio que poupar do seu sofrimento. Isso está acontecendo no ano 22. E esse loiro é o alvo 165 do Lâmina Fantasma. E aí o Lâmina Fantasma tira sua máscara dourada e aí a gente ouve o que tá passando pela cabeça do Lâmina Fantasma. E isso vai ser mais explicado. Ele narra que em toda missão ele aproveitava o breve momento de silêncio que seguia com o fim da vida. Isso porque quando ele era pequeno, ele vivia numa família grande e lá não havia silêncio. E a gente vê que o Lâmina Fantasma realmente tinha uma família bem grande. E a gente ouve o barulho que meio que ambitava nesse ambiente e dá uma sensação de desconforto, porque a gente tá no ponto de vista do Lâmina Fantasma. Bem, a família do Lâmina Fantasma é feita de açougueiros, mas ele sempre achou que eles podiam ser melhores, pois açougueiros de verdade deviam ser como assassinos, sem pensar muito. Quanto mais se fala, mais as pessoas vão ficar sabendo. E por mais que porcos não se vinguem, eles ainda podem te amaldiçoar depois da morte. Então ele decidiu se tornar um assassino incrível. E aí que a gente percebe de onde vem essa base inicial do Lâmina Fantasma em sua personalidade. Ele só é um cara neurodivergente e antissocial. E por mais que porcos não se vinguem, eles ainda podem te amaldiçoar depois da morte. Então, eu jurei me tornar um assassino incrível. E aí tem uma cena do Lâmina Fantasma indo exterminar seu primeiro porco. Ele narra que as terminações nervosas da maioria dos mamíferos ficam nos furicos capilares na pele. E esses nervos só são ativados quando experimentam pressão e toque. Eles liberam endorfinas e endotoxinas meio que pelo corpo, o que alivia a dor e promove o relaxamento. E aí a gente vê meio que o Lâmina Fantasma acariciando um pouco antes de dar um fim nele. Só para reduzir o estresse temporariamente, desacelera os batimentos e acalmando o animal. Não que ele amenizasse o sofrimento deles, ele só não suportava o barulho. E aí temos uma cena do Lâmina Fantasma comendo a sua carninha. E nesse período, no ano 19, surgiu a FOMO. E qualquer um poderia se apresentar nessa plataforma tentando ser um herói para as pessoas. E meio que a presença do Lâmina Fantasma chamou a atenção do muito público daquela foto ter sido tirada. E todo mundo meio que vai visitando meio que mais a açougueria da família do Lâmina Fantasma só para justamente ver o Lâmina Fantasma. Por resumindo como silencioso, mas mortal. Até mesmo o Lâmina Fantasma não entende como é que ele pôde ganhar tanta confiança de tantos estranhos. E não muito tempo depois ele já se tornou um alvo. E aí ele foi ganhando muito índice de confiança. E isso fez o Lâmina Fantasma meio que perceber o quanto é fácil enganar as pessoas. Mas ele se questiona, quem estava enganando quem? E aí surge o pensamento do Lâmina Fantasma que talvez essa gente seja como ele. Solitário, mas querendo aproveitar a solidão. Até mesmo a própria família estava meio que se aproveitando meio que dessa nova fama do Lâmina Fantasma. E o barulho só vai piorando. E até mesmo estavam o gravando. E toda essa farsa permitiu que ele descobrisse duas coisas. Quanto mais rápido a sua lâmina,
mais difícil fica de falar. E aí tem o momento onde o Shang, que naquela época era meio que o Senhor da MD, contrata o Lâmina Fantasma. E o Lâmina Fantasma estava comendo sua carne de boa. Mas ele não conseguia falar pro Shang se ele aceitava ou não. E aí, no ano 20, ele finalmente deixa a meio que a sua galeria para virar um herói. E ele escolheu justamente o nome mais legal de todos os tempos: Lâmina Fantasma. E pelo tom de fala, meio que, embora de meio sem emoção, dá pra ver que ele se orgulha de se chamar assim. Para me tornar um assassino, eu escolhi o nome mais incrível de todos: Lâmina Fantasma. E daí a gente volta meio que no ponto do ano 22. O Lâmina Fantasma narra que ele nunca pesquisa sobre seus alvos, porque ele sabia que eles estavam errados. E daí tem uma sequência animal onde o Lâmina Fantasma olha nos olhos meio que no pouco, e é o Lâmina Fantasma criança, e aí a gente vê os olhos assustados de todas as suas vítimas anteriores. Ele acredita firmemente que ganância é errado, fraqueza é errado, violência é errado, mentira é errado, traição é errado, e saber demais também é errado. E essa sequência é animal, pois Monkey! Enquanto a gente ouve meio que os gritos meio que de desespero das vítimas, a gente meio que compreende do porquê que o Lâmina Fantasma tem tais pensamentos. O Lâmina Fantasma continua narrando que o Shin sabe que não é o Lâmina Fantasma que é o morto. Shen é o loiro. Mas o Lâmina Fantasma espera que ele não volte para o Assombrado depois da morte. E aí, enquanto o Lâmina Fantasma andava no campo, ele se depara com o Joãozão na forma transformada. E o cara não esboça nenhuma reação, só... Pô, justamente hoje... Ô, querido, para de rugir, tá fazendo muito barulho. A gente vai pro ano 23, onde o Lâmina Fantasma está com uma mulher. E ela, olha, a situação é o seguinte assim, você não vai dizer nada? Essa é a mulher, é a Janglan. Ela era uma refém que ele resgatou atrás do Beco Bagel. 160 dias depois, se tornou esposa do Lâmina Fantasma. E nisso há um flashback onde o Lâmina Fantasma estava fazendo seus serviços como herói. E o refém meio que pega meio que a Jolan e a faz como refém só para o Lâmina Fantasma não matá-lo. Mas a Janglan não tava nem ligando se ela tava sendo feita de refém. Muito pelo contrário, ela só tava focando no celular. E assim que ele põe olhos na Janglan, o cara se apaixona. Pois em toda a sua vida nunca viu alguém tão calma. Ele se preocupou, achando que as luzes de neon que estavam iluminando podiam assustá-la. E aí o Lâmina Fantasma só matou o cara que estava fazendo ela de refém e ela só anda calmamente. Isso que eu chamo de amor à primeira vista. Em toda a minha vida, nunca tinha visto alguém tão calma. Me preocupei, achando que as luzes de neon iluminando seu rosto fossem a assustar. E aí a gente vê ele saindo em encontros e meio que o Lâmina Fantasma meio que vai aprendendo que romance não é aquela coisa doce não. Indo ao cinema e a mulher ainda com o celular na mão. E o Lâmina Fantasma compreendendo que o amor é um sentimento mútuo e silencioso. E aí a gente vê o casamento dos dois. E a Shangela ainda tá com o celular! E eu tô começando a me preocupar com essa dependência do celular meio que da Shangela. Até eu, que eu tenho 2 celulares, não sou tanto dependente assim dessas coisas não. Saúde na doença, pelo bem e pelo mal, até que a morte nos separe. Você o aceita como seu marido na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, pelo bem e pelo mal, até que a morte os separe. E olha que a parte do aceito só foi feita à base de WhatsApp. E aí, num dia, meio que a Shanglan tá no hospital e o Lâmina Fantasma fez companhia pra ela. A Shanglan meio que está no hospital porque ela desmaiou por anemia. E aí que vem a boba.
a mulher tá grávida. E o choque foi tanto que ela largou o celular. E o Lâmina Fantasma compara essa situação como um cinema com as luzes meio que dentro da sala, meio que se iluminando. E aí a gente volta pro jantar. A Shang-Lan meio que fala que ela costumava achar que seria mais legal se ela fosse independente, mas agora ela quer formar uma família completa. E acha que se ela consegue, ele também consegue. Ela fala que as crenças podem prendê-lo, mas se ele estiver disposto a deixá-las de lado, tudo que ele recebeu também vai sumir. E ela pede para que ele largue meio que de ser herói. E acrescenta que os pais dele já estão velhinhos e queria que eles morassem juntos e aproveitassem a companhia. E isso só aperta o botão de croma no Lâmina Fantasma. E isso faz que o Lâmina Fantasma tenha um ataque de pânico. E a sequência mostrando as memórias do Ghostblade meio que da sua família meio que se assemelham o que a gente viu no início do episódio, das imagens dos olhos das vítimas, para criar ainda mais essa sensação de desconforto. E a Shang-Lan meio que sabe que o Ghostblade não pode falar. E pergunta se ele podia ao menos concordar. E o Ghostblade só fica paralisado. Bom, a Shang-Lan meio que decide não forçar, pois a decisão é dele. Mas ela vai levar sua filha. Assim ele não vai mais se preocupar com o barulho. E aí, assim que a Shang-Lan vai embora, meio que o Ghostblade, o Lâmina Fantasma meio que passa mal, como se fosse vomitar. E aí ouvimos mais a sua narração, que a sua família não estava errada sobre o seu respeito. Ele tem um problema. Ele não sabe expressar emoções, porque ele nem sabe o que são emoções. Tudo que ele sabe é o que ele tem que fazer. Na minha opinião, eu culpo meio que a família do Lâmina Fantasma. Pô, eu tô com uma mania de chamá-lo de Ghostblade. Pois, eles sabiam que ele tinha essa condição, mas mesmo assim eles nunca procuraram meio que um médico pra meio que consultar essa condição aí. Pra mim, meio que uma irresponsabilidade. O Wang Yi, que é o nome verdadeiro do Lâmina Fantasma, tem um problema psicológico. Bom, eu não vou chamá-lo de problema, mas sim um aspecto inconveniente, que é a sua personalidade antissocial, embora beira neurodivergência, e é o fato dele não saber o que são emoções ou como senti-las. Mas e seu problema de fala? Embora não seja declarado abertamente nesse episódio, tá fortemente explícito que esse fato do Ghostblade não falar vem justamente do sistema de valores de confiança. Pois no início do episódio ele se tornou uma sensação lá na Fono, que o levou a ser concretado pelo Shang. Isso aumentou seu valor de confiança, mas também o deixou mudo, pois as pessoas meio que o viam mais como um assassino silencioso. E a gente até sente pena meio que do Lâmina Fantasma. Porque, pô, ele é só um pai neurodivergente tentando se conectar com a filha. E foi a partir disso que ele começou a espionar sua filha. Mas o mais irônico nisso é que, embora ele seja um assassino profissional como o Lâmina Fantasma, quando ele tá espionando a sua filha, ele praticamente meio que se disfarça e espiona da maneira, digamos, mais chamativa possível. Comecei a entender o meu pai e por que ele mais observava do que participava quando me ensinava a cortar porcos. Foi nessas espionagens que ele começou a entender mais seu pai, que meio que só mais observava do que participava quando ele aprendia a cortar porcos. E aí também entendeu que ficou atrás meio que das palavras e nos olhos do Shen enquanto ele morria. E mal sabe que viu o Lâmina Fantasma que o Shen iria mesmo indiretamente assombrá-lo meio que nos próximos episódios. A gente descobriu que a filha do Lâmina Fantasma é nada mais, nada menos que a própria Non-Non. Bem, meio que ficou mais claro meio que depois do último episódio da Loli, quando rolou meio que aquela cena entre os dois. E aí a gente pá, tipo, o Lâmina Fantasma indo mais uma vez espionar a Non-Non, e aí vai parar no mesmo beco onde conheceu a Shang-Lan. Aí ele acaba perdendo ela de vista, e aí a gente começa a notar uma semelhança entre
a cena. O Lâmina Fantasma acha que estão seguindo a Nunu. E ele percebe uma silhueta misteriosa meio que parando em cima dela. E essa silhueta vai para cima da Nunu, que nós sabemos que é a Loli. E aí que a gente vê que essa cena meio que tá recontando meio que a cena do beco do arco da Loli sob a perspectiva do Ghost, do Lâmina Fantasma. Pô, eu realmente gosto dessa palavra, Ghostblade. Bem, o Lâmina Fantasma acha que a Loli é o tarado. E meio que ele fala, olha, todos que eu mato estão errados, mas assediar minha filha, você é o que tá mais errado de todos. Pô, isso que é paizão. Todos que eu mato estão errados. E assediar a minha filha é o maior erro de todos. E aí ocorre a cena de luta entre o Lâmina Fantasma e a Loli, que de quebra já deixou a cena ainda mais alucinante, meio que sob a perspectiva do Lâmina. E a luta só para quando o Lâmina Fantasma percebe que o tarado que ele tava lutando é, na verdade, uma garota, a Loli. E vendo que ele percebeu tudo errado, ele só se desculpa e sai correndo. Tarado, some daqui. Uma garota? Mas o que está acontecendo? E aí que naquele momento, as palavras da Jang-Lan meio que vieram à sua mente. Bom, meio que é uma cena meio que de uma conversa entre ele e a sua esposa. E a Jang-Lan meio que fala, olha, sua filha tem 18 anos. Quer dizer que ela é adulta agora. E você logo escolheu um coelhinho de pelúcia de aniversário? Nesse cenário atual, você não sabe praticamente nada sobre a nossa filha. É como se você estivesse morto pra ela. O que ela meio que mais quis dizer nessa cena é, por favor, interaja com a menina. Se você quer tanto meio que se importar com ela. Agora o Lâmina Fantasma sabe que ele não sabe meio que em alguns detalhes meio que da sua filha. E nem o que ela está pensando. Parece que algumas perguntas só são respondidas em voz alta. E naquele momento ele sentiu uma vontade de abrir a boca e falar. Mas ele ainda não conseguia dizer nada, pois seus lábios foram selados por quem acreditava nele. Por isso, ele vai ter que elaborar um plano mais detalhado para conhecê-la. E aí a gente vê que ele montou aquele quadro de montagem que a gente viu no último episódio da Loli. Só foi para entender a filha, e gente, isso é muito fofucho. Ele provava o sorvete que ela sempre comprava, ouvia todas as músicas dos seus artistas favoritos, e ela via os filmes que meio que ela assistia com seus amigos. E vai descobrindo que os seus pensamentos e passatempos mudavam constantemente. Não por influência dele ou da Jolan, mas da Loli. E ele meio que considera meio que a Loli como uma amiga importante para sua filha. Mas claro que ele também a rotula como uma influência por levá-las a certos locais. Não por influência minha, ou da Jolan, mas de uma garota de cabelo rosa que estava sempre com ela. Algumas vezes, aqueles que moldam a vida de alguém não são os pais, mas sim os seus amigos mais próximos. E aí que temos a cena da lanchonete, onde ele tava espionando e ele vê, ela não ficava acordada tão tarde. E eu quase nunca bebia. E aí quando ele é visto, e ele ouve a Loli e a Nunu o chamando de tarado. E o Lâmina Fantasma nunca quis interferir no crescimento dela, mas vê-la como uma má influência fez sua montanha de amor entrar em erupção. Eu nunca quis interferir com o crescimento dela, mas vê-la como uma má influência fez minha montanha de amor entrar em erupção como um vulcão. E aí tem a cena do Lâmina Fantasma tentando ligar para a Nonon, e aí só consegue respirar. E aí ocorrem os eventos que a gente soube do arco da Loli. O laboratório Brilho tá sob ataque, a Loli meio que contém o DJ, e o Lâmina Fantasma vai resgatar a galera. O Lâmina Fantasma, enfim, recebe a ligação do Yan,
que diz que o laboratório Brilho está sob ataque. E ele meio que dá a verificada meio que na Nonon e vê que ela tá bem. E aí chega o dia em que meio que já aprovaram meio que a investigação secreta meio que na nave espacial. E o professor meio que fala: eu vou agora mesmo. O professor fala que só a sua equipe de confiança meio que vai ir com ele. E quando ele fala equipe de confiança, ele se refere a Loli, a Nonon e os outros cientistas. E é aí que o Lumina Fantasma se voluntaria para ir junto. E o Ian meio que sorri e fala: era a minha intenção. E o episódio acaba aí. Olha, excelente ideia. O Lumina Fantasma guarda segredo. Podemos levar ele. Era a minha intenção. Gente, esse episódio foi muito bom. Eu adorei o Lumina Fantasma. Um assassino de natureza antissocial que não entende as emoções. Claramente um neurodivergente. Mas ao mesmo tempo um pai neurodivergente que quer aprender, que conhecer mais a sua filha. E você meio que se liga mais rápido com o Lumina Fantasma, devido você entender cada vez mais meio que essa sua mentalidade. E vamos ver se no próximo episódio, o último dele, se ele vai se conectar com a Nonon. Inclusive, ele vai ter que contar com uma participação especial inusitada, mas que será o pesadelo dele. Esse foi o episódio 15 de To Be Hero X. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Eu muito busy e fui.